No hay mesa. E aí, pessoal, eu sou o Leon. E eu sou a Amanda. E hoje a gente vai falar de O Regresso. Em O Regresso, Leonardo DiCaprio interpreta Hugh Glass, um homem que cai na porrada com o urso e é deixado para morrer pelo seu grupo. Apesar disso, esse verdadeiro survivalman do século XIX sobrevive e vai em busca de sua vingança. E aí, Leon, o que você achou de O Regresso? É bom, é um filme bom. O Alejandro Iñárritu, ele repete um negócio, uma coisa que ele usou em Birdman. Eu não conheço ele de antes, eu conheci ele em Birdman, eu não assisti Babel. Mas assim como em Birdman, ele grava aquelas cenas com poucos cortes. Já no começo, a gente tem uma cena que ele começa de longe dos personagens na cena, e aí tá tudo acontecendo na tela lá, a gente lá atrás, os personagens mais central, e aí ele chega, se aproxima dos personagens, aí olha para um, olha para outro, aí depois se mexe mais um pouco no cenário. Parece que aquele pessoal tava lá e chegou alguém com a câmera e começou a filmar. Dá uma imersão muito grande isso. Essa cena de ação do começo, ela é bem imersiva mesmo. E eu também não conhecia o Alejandro Iñárritu de outros filmes, só conheci de Birdman. E você percebe que ele consegue lhe dar uma visão do ambiente. Então, a diferença que eu percebi é que em Birdman ele estava num ambiente fechado, era fácil ele fazer os cortes, porque tem parede e tudo mais. E aqui ele estava num ambiente aberto. Então ele usou bastante a natureza, ele usou o céu para lhe mostrar o ambiente mesmo, a natureza, como ela é hostil. É isso aí que tu falou, que em Birdman ele teve um espaço fechado, um estúdio para gravar. Aqui é uma coisa que faz muita diferença, porque essa cena do começo, ela tem cortes. Os cortes são escondidos assim como em Birdman. Só que aqui é uma coisa bem mais difícil de fazer, porque você tem uma cena, sei lá, com 50 atores correndo para um lado e para o outro, e ele consegue fazer esses cortes e fica realmente, dá aquela continuidade. Os índios estão invadindo, os caras têm que correr, a gente acompanha. Eu acho que do momento que a primeira flecha é atirada, até eles fugirem, eu acho que não corta nenhuma vez e realmente passa aquela urgência da situação. E em Birdman ele tem um aspecto mais dramático, né? E ele utiliza bastante close para mostrar a reação do personagem. Aqui o aspecto é demais, eu tenho que sobreviver. E ainda assim ele enfia a câmera na cara do ator de novo para você sentir a urgência da situação. E várias cenas é ele mostrando o ambiente, começa mostrando só a árvore e começa a cena. Mostrando só, sei lá, as montanhas e começa a cena. E aquilo ali me deu uma certa imersão no sentido dramático da coisa, porque eu me sentia assim, poxa, se eu tivesse num ambiente desse, eu já estava morta só porque eu estava num ambiente desse. E tem uma cena que inclusive aparece no trailer, que é o Leonardo DiCaprio no meio do nada, ele parece que tá acho que era num lago e tem as montanhas atrás, que quando eu tava assistindo, eu nem tinha visto o Leonardo DiCaprio ali no meio, né? Eu, inclusive, pensava que era um pedacinho de pau, sei lá, no meio do nada. Eu fiquei olhando para aquilo ali e eu vi uma pessoa andando. Eu disse, meu Deus, é ele no meio do nada. Eles investem muito nesse negócio de mostrar, esse cara tá nesse lugar, e esse lugar é inóspito e não tem nada, ele tem que se virar, é um lugar estéril que tá, inclusive, tentando matar ele também. E as partes do Leonardo DiCaprio é esse negócio assim, realmente, o homem versus a natureza, é ele versus o cenário. E esse negócio dele filmar na cara do ator é uma coisa interessante, porque às vezes não tem nem assim, entre aspas, muito sentido a forma que ele filma, porque o negócio tá acontecendo do outro lado e a gente tá olhando pra cara do cara pra ver ele reagindo a uma coisa que a gente nem tá vendo o que é. He's afraid. He knows how far I came to find him. Uma coisa importante deles mostrarem isso, do Leonardo DiCaprio versus a natureza, é que realmente o objetivo é fazer você sentir aquilo que ele está passando. E aí o filme se prende muito aos detalhes de tentar ser uma coisa realista. A cena do urso é um negócio que é difícil de ver, o filme é difícil de ver. A cena do urso, o urso começa a fazer as coisas com ele, e eu não sou uma pessoa que normalmente faz isso, mas eu tava assim na cadeira do cinema,
Nossa senhora! E aí você fica daquele jeito, e eles mostram mesmo, o urso dá uma patada no ombro dele, eles mostram arrancando um pedaço do ombro dele, e não é aquela coisa exagerada. Não é assim que é sangrento, no sentido assim, que não é Kill Bill. Eu fiquei também super desconfortável. Tinha até um casal do meu lado do cinema que foi embora. E eu ficava lá na... Ai, meu Deus do céu. Eu nunca vi um urso atacando uma pessoa, mas... Eu acho que deve ser daquele jeito ali, que é um urso atacando a pessoa. Aí a gente tá falando dos detalhes aí, da filmagem e tudo mais. A gente tem que dar crédito a alguns atores, tipo o Leonardo DiCaprio e o Tom Hardy. Porque realmente parecia que, antes deles gravarem o filme, pegaram o Tom Hardy e o Leonardo DiCaprio, botaram ele no meio do nada, nem com a galinha, nem com nada. Tipo, não tem no exército que o pessoal joga o pessoal no meio do nada, se vire. O Leonardo DiCaprio ele é aquele cara que, pra mim, todo filme que ele faz, ele tá, assim, excelente. A gente tenta não ver nada desses filmes antes deles saírem aqui, mas tem alguns que são inevitáveis. Esse saiu, nem sei, ano passado, aí nos Estados Unidos, e agora que chegou aqui. Então, se eu falar, Leonardo DiCaprio, não sei o quê... E eu achei que quando fosse pra ver o filme, quando a gente fosse ver o filme, ia ser realmente uma coisa que eu nunca tinha visto o Leonardo DiCaprio fazer. Não foi, eu não achei. Comprometimento, nossa, 100%. Tanto de terra que ele comeu pra fazer aquele filme ali, nossa, ele deve ter comido terra, gelo, muita coisa ele comeu pra fazer aquilo ali. Comprometimento é 100. Mas em atuação, ele sempre é um cara excelente e pra mim esse não foi diferente. Parece que ele é sempre competente, não tem aquele algo a mais. Eu também, com esse hype desse filme, eu pensei que eu ia ver uma coisa assim, estupenda do Leonardo DiCaprio. E é estupendo. É estupendo. Só que eu acho que não é nada que ele nunca fez. Exatamente. Eu acho que se o Tom Hardy fosse o Leonardo DiCaprio, se fosse o Hugh Glass, eu acho que o Tom Hardy ia cumprir o mesmo papel do Leonardo DiCaprio. Eu não acho que ele tenha feito algo extraordinário. Eu acho que ele conseguiu me passar a sensação que ele é uma pessoa que sabe se virar no meio do nada. Eu não gostei do Tom Hardy. Ele, pra mim, ele tava fazendo um Mad Max com a voz do Bane. Ele tava falando assim, só faltava o efeito digital na voz. Então, as horas que ele fala... Ele parece o Bane como se tivesse com a língua grande demais dentro da boca. Tinha hora que ele falava que só faltava o efeito digital na voz dele. Eu achei muito parecido mesmo. Não, pra mim, quem tava caricato era o Donald Gleason, de novo. Porque eu achei em Star Wars ele muito caricato. Parece que ele tenta interpretar um negócio... É uma coisa excessiva. Ele tem que interpretar aqui, ele faz isso. Parece que ele tá no teatro e ele... faz, mas assim, que fica assim, gente, olha, você sai do personagem desse jeito. Ele parece que tá no palco. Ele parece estar no palco, tá no teatro, e ele tem que se expressar demais pra uma pessoa lá na última cadeira enxergar ele, qual é a expressão que ele tá fazendo. A gente viu ele em Star Wars e, por coincidência, aqui ele faz outra figura de autoridade. Lá em Star Wars ele é uma vadia que gritava e ninguém levava ele a sério. Nesse filme ele é exatamente a mesma coisa. Os caras começam a gritar, ele começa a brigar, ele começa a gritar com os caras e não faz diferença nenhuma. Eu gosto muito do pai daquele rapaz, e ele agora tá pegando muita coisa grande. Ele teve Star Wars, tá em Um Regresso, mas eu não consigo, assim, achar ele convincente de jeito nenhum. You and your half-breed son get to walk on out? I'm talking to you. Pra mim, a primeira metade desse filme ela foi bem melhor do que a segunda metade desse filme, porque eu me lembrei de Para Sempre Alice. Porque Para Sempre Alice, você vê no trailer do filme que é uma mulher que vai ter Alzheimer. E quando você vai assistir o filme, é exatamente isso que o filme é. É uma mulher que tem Alzheimer. Não tem mais nada. É isso que é o filme. Quando acontece o negócio que o Leonardo DiCaprio fica na neve sozinho, o filme também vira isso. É só ele na neve. Eu pensava que ia ter mais ação, que ia ter mais conflito, ia ter mais personagens, e eu senti que a parte do Leonardo DiCaprio no gelo foi a parte maior, e eu fiquei um pouco entediada vendo aquilo ali. E isso é um problema, porque, vê bem, a gente fala que o cara não é muito interessante quando aparece só ele na neve. Eu acho que um dos problemas desse filme é os personagens. Eu acho que os personagens, eles começam interessantes, parece que vão ser interessantes, mas eles não vão para muito lugar com esses personagens. E eles até colocam motivações, só que eu achei que as coisas assim são meio rasas, entendeu? Se você nunca foi atacado por um urso e se você nunca ficou perdido no gelo depois de ser atacado por um urso, não tem muita coisa pra você se identificar com o personagem do Leonardo DiCaprio, não. Realmente não tem como a gente se identificar com uma pessoa que foi atacada por um urso. Tem como a gente ter compaixão sabendo da situação dela, e isso acontece. Só que isso fica entediante. E aí uma coisa que ele fez que eu gostei foi ele mostrar algumas cenas, alguns flashbacks,
e algumas coisas meio místicas, não sei. E mesmo assim, eu achei que isso que ele mostrou não vai muito pra frente, porque é uma coisa só. E tudo bem, no começo funciona, mas depois fica naquele negócio, é uma coisa só, é uma coisa só, é uma coisa só. E embora essas coisas que tu esteja falando elas sejam artísticas, seja bonito, é uma coisa só. Eu acho que chega aquele ponto que eles repetem tanto que o negócio meio que perde sentido. A gente já viu isso aí que eles estão mostrando. Eu acho que aí, no caso, foi um problema de passo. O filme, nessa parte do meio, que ele fica sozinho e ele meio que fica revivendo esses flashbacks e tendo a motivação dele nessa coisa mística, que eu não sei explicar o que é, repetiu bastante, como tu disse. Então, se enxugasse aquilo ali, como o filme é super linear, você não ia, assim, pelo menos eu não iria ficar entediada. E aí, Léo, chegou uma hora que eu tava no meio pro final do filme, que eu percebi que eu tava assistindo o filme mais pela beleza e pelo jeito que ele tava sendo filmado e pelo sentimento que causa mostrar uma imagem parada no meio do nada em mim, do que pela história em si do filme, ou então pela interpretação dos personagens. Eu acho que prende a gente no filme mais o que está sendo feito atrás da câmera do que na frente da câmera, porque realmente não tem história. Os personagens não são interessantes, eu não achei os personagens interessantes. E realmente o que prende é isso, é a beleza, é a técnica com que ele é filmado, e é por isso que a gente vê, tá ganhando o prêmio A, B, C, D, E, F. É realmente um prêmio um filme que vai ganhar todo o prêmio que for, porque ele é um filme Técnico. magnificamente bem feito. É. Ele só não tem uma história. I ain't afraid to die anymore. I've done it already. E aí, Amanda, você recomenda O Regresso? Sim, Léo, eu recomendo. Apesar de não ter uma história com twist, ou então você vai se entreter demais nessa história, a atuação pra mim não tenha sido aquela coisa magnífica, mas você assistindo uma tela grande, aquelas cenas, você consegue se imergir, aquilo ali causa um sentimento legal. Então, se fosse para recomendar, se a pessoa perguntasse, recomendo assistir em casa ou então no cinema, eu acho que, particularmente esse, por motivos artísticos, é bom você assistir no cinema. Então, eu recomendo sim. A minha opinião ela parece com a tua. Não é um filme que vai te contar uma história que é envolvente. Você não vai se prender ao filme pela história. Os personagens também não são tão envolventes assim. Mas, tecnicamente, é um filme perfeito. A atuação é perfeita. Os efeitos são perfeitos. A filmagem é perfeita. Então, eu recomendo que você veja esse filme sim, mas no cinema. Em casa, eu não sei se ele teria o mesmo efeito da tela grande, você absorvendo todo aquele ambiente que os personagens estão aqui. Para mim, é o principal que tem no filme. E você, já assistiu o Regresso? Concorda com a gente? Discorda da gente? Diz aí. E se você gostou desse vídeo e quer ver mais da gente, dá uma olhada no nosso canal.